que eu trouxe hoje. É, é o trecho de uma carta que muitos devem conhecer, escrita por Rainer Maria Rilke, em 23 de abril de 1903. São as cartas que ele escrevia e que viraram um livro, Cartas a um Jovem Poeta, da editora Globo, publicado em 2013. Ele foi lido pela psicóloga, ela trabalha na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Pelotas, é a Lisandra Osório. Ela também é especialista em psicoterapia de orientação analítica e doutora em educação. Essa semana eu deparei com esse vídeo dela, com esse trecho exatamente, no Instagram, no primeiro dia da semana, primeiro dia útil da semana, e isso me trouxe assim, eu estava com uma questão sobre o que eu ia trazer hoje, mas eu ando muito poética, muito vivendo a vida olhando para o que eu não enxergava antes da análise. E esse trecho me tocou profundamente, até escrevi na, nos comentários lá, né? E hoje eu já também estava me propondo a fazer alguma coisa que a gente pudesse falar mais, em vez de ficarmos assim só falando na teoria, nós trazermos um pouco o desejo para como ele se apresenta, naquilo que a gente pode, de algum modo, dizer que se trata do desejo, né? E, digamos, de uma maneira mais íntima, em vez de a gente ficar. Nós tivemos algumas aulas bem densas, né, com o desejo, e nós estamos há 2 dias da Ciranda de Psicanálise e Arte, que é a 19ª da escola, que é sempre um tempo que me traz muito essa questão dessa transferência à arte, ao artista, aquilo que é dito, escrito, mostrado em obras por essas pessoas que vêm da arte. E eu vou trazer um pouco aqui como essa questão da arte está muito próxima do desejo, né? Por várias vertentes, né? Porque uma coisa que a gente vai identificando com o passar do tempo da análise, com o percurso que a gente avança, é exatamente a gente poder captar essa poesia que sempre esteve no mundo, né? Que eu até esses dias disse para uma prima minha, que ela falou, não é justo com os meus pais, eu preciso voltar para a análise, que eu não viva tão bem quanto aquilo que eles me ofereceram. Eu falei, pois é com a análise que a gente pode colher essa poesia deles, eu falei isso para ela. Então isso tem vindo assim muito para mim como a vida toda. Assim como ela tem um real que nos faz todo dia de manhã acordar e nos tacarmos da janela para o que vier, é a impossibilidade de nós termos algum controle sobre a vida, existe essa poesia que eu acho que nos aproxima de um lugar que não é só o da vida, que é também de algo da morte, mas o da morte que faz parte da vida. Eu não sei falar direito sobre isso, mas eu vou tentar com o que eu trouxe aqui. Então, começamos aí por Rilke, né, que ele escreveu essas cartas para o Franz Capus, que era um jovem poeta que estava indeciso entre a carreira militar e a carreira literária, né? E assim, é bem assim que o desejo se apresenta para a gente. A gente vai normalmente fazer a escolha na nossa neurose pela carreira militar, entre aspas, pelo que isso representa, de tentativa de uma garantia, de tentativa de um lugar em que haja controle, quando a vida é puro real, como eu falei. Então, é bem assim que a gente fica diante do desejo, diante das nossas escolhas na neurose, né? Sempre que algo aponta para o desejo, quanto menos a gente pode avançar, ou pessoas que não fizeram análise, mas que conseguem, de algum modo, se direcionar para essa vertente desejante, né? A gente fica titubeando mesmo entre coisas muito díspares, como essa aí que apresenta, né? E eu escrevi esses dias um comentário, não me lembro nem para quem, foi para divulgar esse grupo hoje, né?
que o desejo ele é poético, né? E aí ouvindo essa gravação da Lisandra, eu pensei o seguinte, né? Vem de um lugar que não se sabe, mas que sabe de nós. É uma escrita que se escreve, que nos escreve. Tento escrever e apago, as palavras são essas. Mas quais? Tento de novo, insisto e elas não se mostram. De repente elas saem de onde não se pensa, nem se sabia que estavam. Mas em algum lugar estavam escritas lá, recolhidas, escuras, espessas, nas trevas do indizível. Que é o que traz também esse recorte que a Lisandra tão bem leu. Então, eu também fui um pouco para o livro, que é um livro que eu amo, Uma Temporada com Lacan, porque ele fala de uma maneira muito bela sobre o desejo, sobre o que ele conseguiu colher na análise dele disso, né? Ele era o próprio ser parado no mundo. Tudo dele dava errado, era uma confusão verdadeira a vida dele. Quem não leu, eu sugiro que leia esse livro. Ele fala que a criação ela nunca vem de uma felicidade, né? Exatamente porque ela resulta da falta. Nesse lugar, né, aí, que eu chamo de entre a tristeza e a angústia, que é quando a gente depara com a falta, lá na nossa estruturação, que a gente espera que dali venha algo, e o que a gente topa na nossa frente é com a falta, e nós ficamos no nosso lugar de desamparo, é ali que o desejo encontra seu lugar, né? Então, eu vou voltar aqui algumas casas, na aula lá que a gente teve, foi a terceira aula, eu acho, que nós falamos que a primeira vez que nós topamos com algo que dá indício do desejo, esse desejo é o desejo do outro. A Natália hoje vai falar sobre isso, nós trocamos um pouco durante o dia. Porém, não é o outro, o que o outro deseja, né? O que a gente ali nessa fase lá, bem ínfãs ainda, sem termos entrado na linguagem, a gente começa a vislumbrar a falta, o furo que ele porta, e que não há nada que possa suprir a nossa demanda. Desamparo. E também nesse terceiro encontro eu recortei que para Freud a angústia é um sinal do eu, é um sinal no eu, né? Que diante do desamparo fundamental, a angústia é chamada a remediar, né? Então, e Lacan diz o seguinte: supondo que o desejo deva se produzir no mesmo lugar onde inicialmente se origina o desamparo e experimenta o desamparo, não é no nível do desejo que a angústia se produz. Isso para a gente poder não sair falando das coisas sem situar um pouco isso na teoria, né? Eu me lembro que até eu propus um exercício que é um tanto arriscado, que é de tentar fazer uma organização de como isso se dá, né? Então, sempre isso é sujeito a muitos equívocos, mas eu vou tentar falar sobre isso de novo, né? Que a gente se encontra naquele momento diante da falta, né? E isso surge como desamparo, mas o desejo, ele exatamente nesse momento, ele já está ali. Mas é preciso que a angústia se apresente no eu para que esse desejo possa vir a ser essa chave que faz o movimento psíquico no sentido de algo que seria uma pulsão da vida, pulsão da vida, a pulsão que move a vida, né? É bem essa a minha questão para o Agostinho, que ele ficou de responder no próximo encontro do seminário dele. É bem nesse ponto aí. Então, o que a gente faz habitualmente, né? Em vez de ir para o desejo, a gente vai para o sintoma, que é a nossa carreira militar, que é aquilo que a gente acha que vai encontrar segurança e que vai nos dar alguma certeza, né? Não estou falando de carreira militar, estou falando metaforicamente, né? Não é na escolha de uma carreira ou do que nós vamos fazer, mas a gente está sempre agarrado a algo que a gente acredita que nos dá uma segurança.
É, então, assim, o que eu tentei fazer com esse tipo, um esquema, né, do surgimento da possibilidade do desejo. Então, diante do desamparo que marca a falta em nós, há esse ponto nascente do desejo, mas ele fica ali apenas marcado, né? Em ponto morto, porque é diante da presença da angústia que ela aponta no eu, é ali que nós podemos nos movimentar em direção ao desejo ou repetirmos o caminho mortificado e paralisante do sintoma. Aí trago um outro recorte que eu também falei, acho que na aula 3. A angústia é causa de desejo. Eu entendo, portanto, que ela antecede o desejo, uma vez que ela o causa, né? Mas quando Lacan diz que o desejo se produz no mesmo lugar que se origina o desamparo, eu leio que, ao deparar com o desamparo que é trazido por essa falta, essa não resposta do que nós procuramos, é ali que é o nascedor do desejo. Só para tentar deixar bem claro isso que eu pensei. E, no entanto, para chegar à possibilidade do desejo produzir movimento, é preciso que a angústia já esteja sinalizada no eu. No seminário Interpretação dos Sonhos, né, o nosso par aqui na escola, Agostinho Ramalho, ele lembrou o que Freud escreve no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, que somente o desejo pode pôr em movimento o aparelho psíquico. Nisso tudo aí que está a questão enorme que eu trouxe para ele, que ele vai responder. Quem deixar de assistir não vai saber a resposta. No seminário dele, que vai ser em outubro. E outro dia eu também deparei com uma frase interessante do Paulo Passos, que é um psicanalista que eu sigo no Instagram. Ele bota umas frases de vez em quando meio, para mim, não fazem muito sentido frente à teoria, mas outras eu acho que são muito boas. E ele fala o seguinte, ele escreveu o seguinte: ou você atua consciente, direcionando a sua pulsão para o prazer e a vida, ou ela simplesmente buscará a morte, né? E aí, Pierre Rey nos ajuda muito na elucidação dessa frase, né? Que gerou um monte de questões lá nas pessoas que leram, né? Mas eu vejo isso, não é se que a gente possa pegar isso, eu vou fazer isso como uma meta. Não, eu vou atuar conscientemente direcionando a minha pulsão para o prazer. E aí, para não cair na pulsão de morte. A gente não tem como fazer isso, né? Eu acho que vocês concordam. Quem quiser me interromper, pode, tá? Falei que hoje eu tô boa, assim, tô bem generosa. Helena, eu Tá. até repostei essa frase no Instagram. Você Pois eu me chegou a lembro, ver? me lembro, sim. E eu achei muito interessante que, por mais, né, que você esteja aí dizendo que tem alguma coisa que não é dessa ordem, da gente pegar e deslocar, né? Se a gente pensar nos casos de compulsão grave, esse deslocamento é necessário mesmo, consciente, né? É, pois é, Então, você assim, se sabe, alguém viciado em cocaína, né, a gente vai chamar de redução de danos, né? Que ele possa trocar isso por uma outra coisa. Então, me fez sentido pensando por esse lado, né? legal. O percurso de uma análise, eu acho que faz, de alguma forma, a gente ter mais noção das escolhas, né? Sim, sim. Então, eu adorei essa frase. Qual é o nome dele Adorei também. mesmo? Paulo Passos. Isso. Foi super polêmico assim, eu não sabia. Foi. Não, depois você dá uma olhada lá. Eu até respondi algumas coisas, porque as pessoas ficam ali desesperadas, né? E aí eu venho suprindo a falta, Sim. que eu não Ó, um resisto. exemplo, eu tenho um exemplo próprio. Eu fumava muito, né? Muito mesmo. E aí eu fiz, num determinado momento, uma escolha melhor, assim. Hoje em dia eu faço exercício físico todo dia. Foi quase que uma substituição pensada, sabe? Muito Pois é, trabalhado em análise, né? Muito trabalhado em análise. Mas tem coisas, né, que a gente toma consciência mesmo.
Pois é, a compulsão, é até a minha pergunta para o Agostinho inclui isso das compulsões. A compulsão, quer dizer, eu, durante a pandemia, desenvolvi uma compulsão alimentar, que não chega a ser uma compulsão de pessoas que viram obesas. Claro, eu sou uma pessoa magra, quando eu como muito, eu não como igual, mas eu engordei 11 quilos. E quando eu pude reconhecer a compulsão, foi pela via do consciente, não deixando também de levar isso para análise, mas foi pela via consciente que eu pude mas não foi tão simples, entendeu? É difícil, porque você está ali, aí você tende a fazer aquilo de novo, né? É Eu bem posso fazer difícil. uma intervenção? Pode, quantas você Porque quiser. compulsão é um assunto que eu gosto muito É, eu de sei disso. trabalhar, né? Eu escrevi um livro sobre distúrbios alimentares, onde eu falo de compulsão o tempo todo. É interessante, né, o que está sendo dito por vocês, porque, veja bem, por mais que você tome consciência de alguma coisa, essa consciência ela é sempre tangencial ao de que se trata. Porque Uhum. aquilo que é o valor traumático e que pode, né, ser o estopim para uma compulsão é sempre da ordem do não realizado. É alguma coisa que está no inconsciente, que não se torna consciente, e que você muitas vezes você até pode criar uma ficção sobre aquilo que é a causa da sua compulsão. O que eu estou chamando de ficção? A ideia de que alguma coisa situacional, né, na sua história pode ter sido a causa. Isso ajuda, mas isso não resolve o problema. E é interessante quando a Natália diz que ela fez um deslocamento, porque foi o que você fez, né? Fez um deslocamento do cigarro para o exercício. Você, digamos assim, usando de novo o termo que você colocou, redução de danos. Você passou de alguma coisa que era certamente traumático e que você, por não saber, por não ter uma palavra que nomeasse, você transformou nessa pulsão, que é algo da ordem do pulsional, Num e da ato, ordem né? do invocante, porque tem a ver com a boca, né? Algo que não pôde ser ouvido, não pôde ser escutado, um apelo que não pôde ser satisfeito e que literalmente deixa o sujeito no vácuo. Então, é isso que cria a compulsão. E você deslocou para alguma coisa que, entre aspas, é saudável, que é o exercício físico. Mas, digamos assim, o ponto nevrálgico certamente não foi tocado, né? Você se Uhum. você é, como é que se é como cernir o buraco, cerniu o buraco, deu um Isso. contorno para alguma coisa que não tinha contorno. Ah, bom, isso resolve o problema? No seu caso, sim, Mas pode né? ser também uma resolução temporária, né? Isso que eu ia dizer. Como a questão está lá, né? Ah, mas e aí, eu tenho que chegar no ponto traumático? Não. Você tem que poder responder a isso com alguma coisa que não estava lá, ou que não é só o buraco. Porque senão o buraco te suga mesmo, né? A Eu estava compulsão é isso, sendo como se fosse um tragada. buraco negro. Oi? É, Eu estava sendo tragada. é, Pois é, literalmente. Literalmente. Agora, tem uma coisa Literalmente. interessante da compulsão, que quanto mais se busca, né, a partir de um objeto, mais você marca que não tem nada ali, né? aham, Exatamente. O mais de É gozar isso. no É Lacan é isso. esse ponto, né? Quanto É mais isso. você tenta completar, mais você está dizendo, mas não tem nada ali. Então, é muito Exato. É interessante, né? você simplesmente fazer esse contorno e transformá-lo numa coisa mínima na sua vida. Porque, mas eu consegui resolver meu sintoma. Ah, beleza. O que não quer dizer que ele não possa aparecer ali na frente, como bem lembrou Helena. Mas quando você consegue
dizer alguma coisa que dá a esse buraco, né? Ou melhor, que te separa desse buraco, que faz borda, isso já é suficiente. Né? Reduzir o sintoma ao mínimo possível, eu já diria que é o suficiente. Isso que eu ia falar agora, né? Porque totalmente sem sintoma... Só um instantinho, Helena, só um instantinho, só para eu terminar meu raciocínio, desculpa, porque senão eu perco, eu esqueço. Porque, na verdade, o sintoma é uma resposta, né, que o sujeito dá com o corpo. Por quê? Porque é no momento em que ele não tem palavras para poder, entre ele e o outro, colocar como barra essa palavra. Então, tem a ver com o valor de letra, aquilo que marca o corpo. E o sujeito responde com o corpo. Essa marca que é feita pelo outro no corpo do sujeito, ele só tem uma forma de responder, com o corpo. Por isso que é tão difícil você dizer, meu sintoma quer dizer isso ou aquilo. E você pode dizer isso, é a sua ficção, quando você consegue uma boa ficção. É, por exemplo, o que o escritor faz. Ele escreve porque ele precisa escrever. Eu já escutei isso de vários escritores. Por que ele diz que ele precisa? Porque ele não sabe o que ele vai escrever a princípio, senão é fake. Ele escreve com o corpo. Outro dia eu vi uma autora, ela estava falando alguma coisa num videozinho lá do Instagram também, ela falou assim, eu escrevo mesmo que não seja para nada. Eu não sei o que vai ser aquilo, mas eu escrevo, né? Por causa disso mesmo, né? Mas se você, de algum modo, isso te dá uma possibilidade de um não gozo, ainda que provisório, já é muita Isso faz coisa. borda no seu corpo. Pois é. A escrita faz a borda do seu corpo. Pois é. Como eu leio. E o Pierre Rey, ele fala, já que a gente falou de gozo e mais de gozar, né? Uma das coisas que ele fala, para atingir o gozo é preciso morrer ao prazer, que é semelhante ao que o Paulo Passos estava falando. O gozo aniquila, é tempo sem duração, tempo fora do tempo dos poetas e de sua famosa segunda eternidade que só o medo, morte, a vitória e o amor proporcionam. Até o tédio me era gozo, sobretudo o tédio que me ensinara essa verdade. Somos o que fazemos, para o olhar do outro. Para o nosso, somos o que gozamos. Quer dizer, para o outro, há uma resposta quando nós estamos fazendo coisas. Né? Mas isso, em nós, é gozo. Né? Nós somos o que gozamos. Isso. Helena, posso ler um trecho que fala exatamente sobre isso nesse livro maravilhoso? Qual é esse? Discursos e a Cura. Esse é maravilhoso também, eu que tenho fala ele. sobre mais gozar e tudo mais. Deixa eu ler aqui. Ele diz o seguinte: já que nos referimos aos gozos, retomemos a abordagem que Freud faz da repetição. De que repetição se trata para Freud? Trata-se de reviver a experiência de gozo, a primeira experiência de gozo. Experiência essa que, na medida em que se inscreve no aparelho psíquico, deixa uma marca. Como é impossível repetir ou reproduzir esta primeira vez, a impossibilidade conduz ao circuito da repetição. O que este circuito inscreve é a repetição de uma perda, o que Lacan denomina de mais gozar. Na drogadição, um fenômeno conhecido por todos, trata-se do impossível de repetir a experiência de gozo da primeira vez. Mas, na repetição, o que se tenta reencontrar é essa satisfação, o gozo primeiro. Aí ele arremata assim. Sabemos, olha que lindo, que a diferença entre o gozo buscado e o gozo encontrado é
o que possibilita a dialética do desejo. Quer estejam situadas em Freud ou na retomada do conceito de repetição por Lacan, estas marcas estão no lugar do outro, do grande outro, lugar do gozo. Freud indica o mítico, e olha que lindo, que tem a ver com o que eu acabei de dizer para vocês, do irremediavelmente perdido, objeto do gozo dessa primeira satisfação. É na qualidade de mito que sustenta sua eficácia como elemento da estrutura. Tem tudo a ver com o que você está falando. É. Esse livro é maravilhoso, do Isidoro eu Vega. tenho ele também. Ah, ele é Helena, maravilhoso. a Maravilhoso. Vale a propósito, a pena. propósito do que a Teresa colocou, eu lembrei de um trecho de um poema, eu não vou me lembrar o nome da poetisa, ela era uma carioca, ela se suicidou no meio dos anos Ana 80. Cristina César. Ana Cristina Exatamente. César. Ana Cristina César, exatamente. Tem um documentário sobre ela, se eu não me engano, no Prime. É bem interessante. Eu não fui conhecia o trabalho analista da dela. cunhada dela. Eu achei Ela sensacional tinha o um trabalho irmão. dela. E O um trabalho trecho dela é maravilhoso, é. lindo trabalho. E eu lembrei de uma frase de um dos poemas dela que eu acho bem legal e tem tudo a ver com o que a Teresa colocou. Eu escrevo, eu esgrito, de EX, né? Eu esgrito, eu escravo. Eu acho esse trecho super bonito. É maravilhoso. bem marcante, né, do que a Teresa colocou, da questão do corpo. Mas Helena também colocou. Não, sim, mas eu estou dizendo porque você fez a intervenção com relação à questão do corpo, né? E eu achei esse trecho assim, muito lindo. Assim. E esse documentário eu assisti esses dias, agora acho que é bem legal. Eu quero assistir, então, porque eu fui assistir uma vez uma exposição dela que foi muito, muito linda. E é sempre esse algo cortante, né? Esse algo que vem... eu assisti sábado algumas palestras num evento que teve aqui no Rio de psicanálise, e o Marcelo Veras, ele escreveu um livro e ele fala de suicídios, inclusive sobre o dela. E ele fala quanto o Caio Fernando Abreu, que era muito próximo, muito amigo dela, tentava vir com alguma coisa em seguida que fizesse ela não fazer isso, ela desistir, né? Teve uma vez que ele agarrou ela ia correndo em direção à janela, mas é um negócio muito, assim, como eu vou dizer, é real, né? Aquilo que nós Você somos, sabe de como ela fato. morreu? Você sabe como ela morreu? E que ela se jogou da janela em Não, Copacabana. mas você sabe como? Ela estava com uma pessoa lá para cuidar dela. Ela foi para o banheiro, disse que ia tomar banho. Ela saiu do banheiro nua e ensaboada para ninguém conseguir segurá-la. E ela se jogou da janela. O documentário é Bruta Aventura em Versos. Bruta Aventura em Versos. É um documentário que tem no Prime. No Prime, eu vou Isso. ver. Maravilhoso, né? Bom, eu estava lendo aqui algumas coisas que ele traz, né? Sobre o gozo neurótico. Ele fala, às vezes eu tinha vontade de criar, desfilavam-me pela cabeça algumas notas de música, 3 linhas de texto, o ordenamento de um quadro, o início vago de um poema, a projeção de um croquis, mas nunca passavam ao violão, à pena ou ao papel, e pela força das coisas feneciam de maneira tão repentina como haviam surgido. Eu estava bem demais para criar. O gozo é um estado de plenitude que basta a si mesmo, né? A gente sabe que o gozo não permite essa plenitude, mas é o equívoco da sensação de que algo ele vem e arremata, para em seguida a gente já pular de novo por uma situação de mal-estar, de angústia, e até outros sintomas mais graves, né? Deixa eu ver o que mais. A criação está em outro lugar, em todos onde se manifesta a falta,
pois esta é estrutural e nos condiciona por toda parte sempre. Né? Sobre a criação, que eu vejo como uma criação em qualquer nível, em qualquer direção, como isso que, de algum modo, nos dá um indício da presença do desejo. Algo que a gente faça, desenvolva e que traga algo novo. Pode não ser novo para o mundo, mas é novo para a gente. Naquele ato ali, há algo do desejo. E agora eu só quero ver aqui se eu acho uma coisa que eu também, que era a minha finalização, e que não está aqui. Não sei se eu vou achar agora. Não. Fechei aqui. Acho que a gente pode falar mais um pouco. Eu ia falar algumas coisas ainda sobre a parte teórica, mas eu acho que está melhor até a gente conversar do que isso. Alguém quer falar ainda alguma coisa? A gente tem um tempo, depois vem a apresentação da Natália, que vai ser, que ela também vai passar por essa questão do desejo. Você vai falar sobre identificação, né, Natália? Vou. Ô, Helena, quando você falou do neurótico ser uma espécie de militar, foi mais ou menos isso, né? Não, é porque por No causa sentido da disciplina. é, né? Isso está mais Foi o para que eu o neurótico pensei, obsessivo, assim, né? mas foi o que me veio à cabeça. Gente, como é que o neurótico ele é disciplinado no sentido assim do seu sintoma, né? Como é que ele repete, repete, repete a mesma coisa? Eu tô com uma amiga que passou por um concurso, né, da Marinha e está em treinamento, e aí ela chega acabada, destruída, né? Porque é aquela coisa repetitiva, e fica em pé, e marcha, não sei o quê, não sei o quê. E muito difícil, então me fez pensar nisso, né? Nessa coisa da repetição mesmo. E da disciplina, até no sentido etimológico, né? Que é, de alguma maneira, o se disciplinar tem a ver com se castigar. A Uhum. pulsão tem isso, né? Leva o sujeito, Mas tem é, outro sentido muitas vezes, para também. o seu pior. Fala, Mas Tereza. existe outro sentido também para o pulsional. A pulsão, a repetição, né? Você não pode pensar a repetição sem esse retorno ao mesmo lugar como sendo lembrar o sujeito da morte, da presença da morte. Sim. A Sim, morte é sim. que engendra a vida. Sim. A Não, de morte fato, a engendra a pulsão vida. ela é muito importante, né? Muito. Exatamente. Mas eu digo Né? ela na sua forma mais destrutiva, né? Neurótica, eu acho. Neurótica. Eu acredito que num final de análise, por exemplo, o sujeito saiba lidar melhor, né? Com essa Ele está organização mais funcional. avisado. Ele É, está mais avisado do fato de que sempre há perda, sempre. Qualquer coisa que você faça, né, não é a última palavra. Ninguém tem a última palavra, porque é muito próprio do neurótico ele querer ter a razão, a certeza. Né? Por quê? Porque é insuportável para ele lidar com a perda, lidar com a falta, né? Com a castração, em última instância, que está presente em tudo. Então, ele tem que ter a última palavra, ele tem que dizer a coisa melhor do que o outro, ele sabe mais que o outro, ele é menos neurótico que o outro, não é? É um pouco a sabedoria do silêncio. Às vezes, você, no silêncio, você diz mais do que quando você fica tentando dizer as coisas, falar. Né? Eu quis só fazer um contraponto com o que você disse, porque me chama muita atenção, sobretudo em relação ao que foi dito há pouco, a propósito da compulsão, seja ela de que ordem for, é uma tentativa do sujeito sobreviver. Ele entra nesse viés repetitivo
porque ele está tão próximo da morte que é absolutamente assustador, a morte do desejo, né? Então, esse sujeito, o tempo todo, ele volta para a droga, porque, de alguma maneira, a droga tem uma ascendência sobre ele, ou a compulsão alimentar é uma forma desse sujeito tentar engolir o vazio, por exemplo. Come a comida tentando engolir o vazio que está dentro, não é que está fora, que está dentro, que é impossível. Assim como a anoréxica, ela tem um movimento interessante. É tanta invasão do outro que ela tenta produzir esse vazio dentro. É uma outra forma, né, de fazer apelo ao outro. Calma, não invade, né? Então, cada um tem a sua maneira de lidar com a presença mortífera do supereu. Porque o que é mortífero é o supereu. O supereu, ao mesmo tempo, ele é estruturante, ou seja, ele viabiliza que haja desejo, ele está na base da estrutura, mas tem também o supereu feroz, que é esse que comparece na sintomatologia do neurótico, por exemplo, né? E que na psicose invade, por isso a gente fala que ele tem um inconsciente a céu aberto, e que no perverso faz dele objeto do seu gozo. O perverso não goza, quem goza é o outro nele. É um erro achar que quem goza é o perverso. Não, o outro que goza nele. E isso tanto é verdade que ele tem que repetir a mesma cena, porque justamente ele não goza. Ou, se a gente quiser, o único momento de gozo é quando ele consegue produzir no outro, objetificar o outro de tal maneira que ele produz a divisão no outro, faz no outro comparecer o sujeito que ele não consegue alcançar. Por isso que eu sempre digo que, no fundo de toda perversão, há uma profunda melancolia. Nossa, Porque... uma novidade isso para mim. Ah, pois é, tem uma profunda Legal. melancolia no perverso. Mas Legal. isso é uma conversa para outro Há momento. pouco tempo eu li que o perverso ele goza às claras e que o neurótico é um perverso enrustido. Eu achei isso Legal. interessante. Mas esse às claras é o sentido dele, sabia? Por isso. Porque se você for ler bem a questão da perversão, por trás da perversão tem uma profunda melancolia. Imagina, é igual o Nosferatu, né? Que é uma coisa extremamente erótica, se vocês veem os filmes, mas ele é aquele que nunca pode amar, que ele está completamente apartado da possibilidade do amor. Se o amor é dar o que não se tem, o perverso é aquele que não tem o que dar. O desejo dele está completamente encarcerado junto com o significante, nome do pai. Mas isso é uma conversa para outro momento. Não vou atrapalhar a aula da Helena. Denegar a só deixa eu castração falar é uma justamente coisa. não gozar, né? Denegar a castração é justamente não gozar, né? Se a gente pensar no gozo, na expressão de gozo, do ponto de vista, por exemplo, foi citada a questão do mais gozar aqui hoje. Se a gente citar a questão do mais gozar como sendo tentativa de suplência, e não abundância, né, mas tentativa de suplência a partir dessa ideia de vazio, a ideia, faz todo sentido isso, né? Eu também nunca tinha pensado por essa ótica. O perverso, ele não goza. A insistência é porque ele não goza, exatamente. Né? É o não gozo pelo não gozo. Né? É uma ele uma goza coisa, gente. intimamente no momento que ele produz o grito da vítima. Exatamente. Tá. Gente, olha só, a gente já está com 52 minutos, a Márcia quer falar. Desculpa. Márcia. Deixa eu fechar meu microfone aqui para calar a boca. É um comentário rápido aqui, quando você falou essa frase do desejo sendo poético, né? Muito interessante quando você recortou isso, Helena, porque no sentido de portar um vazio, né? Uhum. E é poético por isso, por esse vazio que relança para outras satisfações, né? E aí eu fiquei pensando nessas satisfações quando você
falou do gozo, né, como não que não permite a plenitude. Foi isso. Eu anotei assim. Eu falei aqui que ele fala de. Deixa eu ver como é que foi a palavra certa. A Foi minha, plenitude? uhum, a minha questão é em relação Ah, ao. é. É, O gozo é um estado de plenitude que basta a si mesmo. pois é, eu fiquei pensando no gozo fálico, por exemplo, né? Que a gente socialmente vive isso, né? Aquele momento pleno, mas que se sabe que acaba, né? Que Uhum. esvanece, passou o frisson, acabou, né? E que é um gozar que está para todos, né? Que está no laço social. Fiquei pensando sobre isso. A gente fala pouco desse gozo fálico, né? E aí eu quis trazer para escutar A você. É. detumescência, A Hã? não é detumescência, que sim. É falam? detumescência, é. Hã? Detumescência do falo. Assim, eu não saberia muito falar sobre a questão do gozo fálico, né? Mas é o que está presente na sociedade, né? O Sim, tempo todo no nosso convívio social. sim, sim. É, Quer ver, por exemplo, agora a gente vê aqui, tem 30 participantes né, na nossa conversa aqui. Quando a gente começou, você falou, nossa, nunca o quórum foi tão baixo, né? Eu sim, estava pensando assim, eu falei, ué, mas temos 15 pessoas, por que baixo? Então, tá bom, temos agora mais 15, né? Então, isso é que é o que socialmente a gente vai é, tecendo, né? sim, Tecendo com o desejo, né? Você se relança porque você quer mais, você prepara a sua aula porque você necessita, né, de alguma forma transmitir algo, né? Que você até falou da sua análise, e tudo. Você olha coisas que você não via, né? sim, Então é esse movimento de compartilhar algo, né? Que foi tão escavado, né? Tão batalhado, tão, né? É fruto de uma busca, né? Não cai no colo. É algo que sim. se dá por um percurso, né? Sangue, suor e Agora, lágrimas, um negócio assim bem. agora eu Por acho que isso que gozo todos os fálico, percursos têm seu valor. Não sim, existe Claro, grande percurso ou pequeno percurso. não não, tem. Cada percurso tem o seu valor. E é muito importante, eu acho, é minha opinião, é muito importante para aqueles que acham que tem um grande percurso, aprender com aqueles que estão entrando, porque eles é que renovam o Aham, discurso analítico. O aham. discurso analítico não é feito de mestres. O discurso analítico é feito daqueles que interrogam o saber. E o saber está em qualquer lugar. Né? E tem hora que exatamente. Não dói é continua. privilégio dos sabidos. É isso que eu quero Uhum, dizer. Saber uhum. não é Agora, privilégio dos sabidos. Márcia, uma coisa que eu acho assim que o gozo fálico pode ser bem representado, digamos, é nas redes sociais, né? Uhum. Naquilo ali que as pessoas se mostram como todas, né? Como eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha vida é um gozo Se mostram eterno. como elas não são, né? Aí Exatamente. cai, né, E, a e máscara. possivelmente, em muitos casos, o que está ali presente de fato é a melancolia, é o furo que não Uhum. se coloca como uma possibilidade de se fazer um outro uso disso, né? Porque ali você está puramente naquele gozo, né? Então, se você cria algo, desenvolve algo que te faz percorrer outros caminhos que não sejam da mera mostração de algo, aquilo ali tem até um filme que eu acho bem interessante para isso, que é aquele A Grande Beleza. Não sei quem lembra desse filme, É né? E, maravilhoso. maravilhoso. Ele está o tempo, a vida toda esperando algo que vá surgir, que vá valer a pena. Ele escreveu outro livro, que o primeiro livro dele fez muito sucesso. E aí, muitas festas, muitos acontecimentos. Ele está virado para o Coliseu,
né? Quer dizer, a grande beleza de uma maneira metafórica estava na frente dele, né? Porque aquele cenário era sempre mostrado no filme o tempo todo, e ele buscando a grande beleza. E ele estava cada vez mais enfiado num buraco do vazio completo, E é daquilo tudo que não trazia absolutamente nada. E é interessante você falar nesse monumento, né, no Coliseu, porque é a beleza, mas o que está ali é muita morte, né? Muita, né, dor, né? É exatamente o Mas se você massacre, vê enfim, a né? imagem daquilo, né, Uhum, a noite do apartamento dele, o uhum, Coliseu todo iluminado, É ele com uma lindo. isso, cobertura, uhum, é uma imagem belíssima. Mas uhum. é isso, o contexto, o profundo, está fora da história aí. Então, o belo esconde o real. Exatamente Exatamente o que isso. está. A metáfora do Coliseu eu entendo assim: o que é Mas é isso belo, mesmo. né? O semblante esconde a morte, Sim. Exatamente. a caveira que está E por aquilo trás. ali insistia, aquela imagem insiste no filme, É né? lindo o filme, é muito bonito. Lindo É mesmo. angustiante, por sinal. Muito, muito. Aquelas cenas, né, do final que ele senta lá com a moça que trabalhava, que fazia as comidas das festas, muitas que ele promovia, e ele senta ali desolado, assim, ele senta no estado dele de puro vazio, de real. O real Uhum. ali surge nele mesmo. É Bacana, isso, Helena, gente. muito bom. Obrigada, eu fiz isso para a gente poder descontrair um pouco antes da ciranda e falar um pouco disso são também os incômodos e as riquezas que a ciranda traz para a gente. Ô, Nos Helena, adorei que você foi encontraremos. boazinha hoje, hein? Como você falou, Ó, não deixou a gente falar. eu Gostei. tenho, eu tenho essa bondade do coração, entendeu? Só que eu não mostro sempre. Sempre. É. Eu não mostro sempre. Eu sou uma pessoa Beijo. de bom coração. Tchau, Beijos, gente. Gente, eu tava Beijo, aqui obrigada há a 15 Valor. todos. minutos, hein? É um cafezinho e voltar, hein? Isso aí. Tá bom. Beijo. Beijo. Nem precisa sair, vai ter esse link aqui mesmo.